Olá, começamos agora mais um Frente a Frente e hoje aqui comigo a Paula Lopes, ela que é coordenadora geral do Centro de Defesa dos Direitos das Mulheres aqui em Alagoas e nos fala sobre as atividades desse centro que começou com uma assessoria jurídica voluntária e aí se transformou nesse centro que tem uma amplitude bem maior para o atendimento das mulheres que estão em vulnerabilidade social, como também vítimas, claro, da violência doméstica, sobretudo. Bem, Paulo, eu agradeço a sua participação novamente aqui no Frente a Frente e comecemos justamente lembrando como foi que surgiu. Esse passo foi dado de um atendimento voluntário para uma ONG, né? Uma ONG, uma organização não governamental que tem atuado na defesa dos direitos das mulheres lá no Santos Dumont, no Conjunto Santos Dumont, na parte alta da cidade, onde há uma demanda imensa dessas questões, não é verdade? É verdade. E obrigada por estar aqui novamente. Obrigada a vocês por ter nos proporcionado esse espaço, mais uma vez. E a nossa ONG, né, hoje ONG, começou com um escritório de advocacia, com um recorte de gênero, no qual atendíamos mulheres, diversas questões, diversos ramos do direito, civil, trabalhista, pensão, previdenciário e criminal. Quando a gente fez o recorte de gênero, começou a aparecer bastante a demanda. Vítimas de violência, diversas questões, inclusive questões de estupro, assédio, enfim. E quando a gente começou a atender o público mesmo, sentimos a necessidade, né, de fazer um atendimento que não cobrasse caro, que é diferente da advocacia, que é cara, né, e que exige uma certa dedicação. E a gente se percebeu tendo a necessidade de abrir o serviço, de ampliar o serviço para além da advocacia, e hoje a gente tem atendimento psicológico e também a questão da assistência social. E esse escritório foi se transformando, foi meio que uma metamorfose, né? Ele foi se transformando em ONG, porque a gente está no estado de Alagoas, um dos estados mais pobres, né, do nosso país, e que tinha essa necessidade. Uma demanda cada vez imensa, mais crescente, né? Exato. Uma demanda imensa, né? Uma necessidade, e também o fato de estarmos na periferia, na parte alta da cidade, também não é por acaso, né? Por conta dessa questão da necessidade. A maioria das mulheres que vinham procurar o serviço são mulheres que moram na periferia, que vêm de longe, né? Vêm sem recursos, vêm sem comer muitas vezes, e que têm a necessidade de ser atendida, de ser acolhida e de não ser julgada por estar procurando esse tipo de serviço. Então, é comum, num atendimento não específico, a mulher ser julgada, e como isso se dá na prática? Que exemplos a senhora daria para essa situação que é conflituosa para o atendimento, para quem está sendo atendida, e vergonhosa também, né? Chega a causar constrangimento às mulheres. Bom, esse tipo de conduta tem um nome, é a violência institucional, né, que muitas sofrem. Quando chega na delegacia, quando chega no serviço de saúde, porque nem sempre a mulher vítima de violência ela vai chegar primeiro numa delegacia para denunciar. Quando a agressão é muito forte e ela sofreu danos físicos, ela vai procurar, por exemplo, um serviço de saúde, uma unidade de saúde, uma emergência. E lá, na chegada, né, ela vai se deparar com várias pessoas dizendo: mas é a primeira vez? Não. Então, por que você continua? Você gosta de apanhar? Então, esse é o julgamento que nenhuma mulher vítima de violência deveria receber. Porque a gente entende que a violência, ela é um ciclo, não é fácil de sair dessa situação. Às vezes nem identificar o início dessa violência, não é? Verdade. As mulheres não estão... o sentimento toma um lugar maior do que a razão de identificar alguma atitude do companheiro que evidencia essa agressão. Não é? Exatamente. E quando a violência psicológica é pior ainda. Porque a gente conta muito com a questão física. Mas ele te bateu, você aceitou. Mas quantas vezes ele te xingou, né? Ele te inferiorizou e você não fez nada, não percebeu, estava mal, mas não considerava aquilo violência até que acontecesse algo físico, né? E
a chegada dessa mulher nesses serviços, ou até mesmo no escritório da advocacia, né, e ela ser escutada, primeiro ser escutada, sem ser julgada, e conseguir falar tudo até o final, porque nem sempre elas vão conseguir falar tudo, né? Que é um pré-julgamento. Exatamente. E também pelo sentimento de culpa. A maioria das mulheres que sofrem violência, elas se sentem culpadas por não ter dado certo a relação, né? Elas acham que elas provocaram os parceiros, então que difícil. elas não são vítimas da violência, elas Exato. são a razão da violência. Exatamente, por ser mulher, por se comportar, por não aceitar, por dizer não, né? E é difícil você romper isso é um ciclo, né? E existe todo um trabalho para desconstruir essa condição que nos é colocada. Nesse sentido, como era feito o atendimento antes da transformação em organização não governamental? Era um escritório de advocacia comum, habitual, onde as mulheres chegavam, era feito esse trabalho de escuta, né? A gente também faz um arquivo de todos os dados, com todas as histórias, porque para a gente também é importante, é um arquivo sigiloso. E depois disso, aí era cobrado um valor para poder ser atendida, né? E hoje na ONG a gente faz um serviço gratuito, né? Trabalhamos também em parceria com a Defensoria, porque... A Defensoria Pública do Estado. Porque a gente também encaminha para a Defensoria, a gente não está simplesmente pegando os casos, como a gente já tem um pouquinho mais de fama, vamos dizer assim, são muitos casos e a gente não dá conta porque somos poucas advogadas. E aí a gente encaminha, a gente está sempre conversando com a defensora, porque o nosso objetivo não é competir com os serviços públicos, e sim fortalecê-los, né? E quando eles tiverem falhas, a gente está aqui justamente para lutar para que esses direitos sejam garantidos. Pois bem, qual é a estrutura disponível no Centro de Defesa dos Direitos das Mulheres para atendê-las? Bom, nós não possuímos uma grande estrutura, vamos dizer assim. A gente tem uma sede, que é um espaço cedido por 2 professores da UFAL, Francisco e Francisca. Eles têm diversas casas nesse conjunto e cederam 3 casas para que fosse a nossa sede. A nossa sede tem um espaço amplo em que a gente tem salas de aula, uma mini biblioteca, uma brinquedoteca. E alguns serviços são disponibilizados lá, como terça e quinta nós fazemos serviço de yoga. E a dança também, que é um resgate, né, esse feminino consciente. Fazemos também o atendimento a parte da psicologia, a terapia para essas mulheres. Fazemos rodas de conversa. A semana passada a gente começou a fazer um cine, então a gente quer debater filmes, quer empoderar essas mulheres e fazer com que elas tenham a voz, né? Porque a maioria delas, a gente fala muito em vulnerabilidade social, mas a maioria das mulheres que sofrem violência, elas têm uma vulnerabilidade existencial, né? Elas não se sentem capazes, não se sentem gente, muitas vezes, né? Se sentem inferiores. Então, nosso trabalho é um resgate, né? O empoderamento da mulher. Autoestima, o empoderamento, e ela se entender como uma pessoa que pode contribuir socialmente. É isso. Pois é, elas na essência já se colocam de uma forma negativa, é isso? Elas se sentem incapazes de construir a vida no plano profissional, no plano do sentimento, Exato. com os companheiros. Inclusive é muito comum a gente ouvir elas falarem assim: nunca mais eu quero ter um companheiro. Eu não acredito em homem nenhum. E eu quero deixar bem claro que o trabalho não é para ser contra os homens. Nem somos melhores, nem somos piores. Nós queremos uma situação de igualdade, com equidade, ou seja... Com respeito. Com respeito. É a base do relacionamento. Exatamente. Né? Nós queremos oportunidades iguais, né? E queremos construir relações iguais também. Por isso que a gente sempre fala assim, nós empoderamos as mulheres, trabalhamos com isso, mas também temos o propósito de trabalhar no futuro esses homens, né? Porque o homem que bate, por exemplo, uma mulher, ele vai bater pelo menos em mais 5, que é com as pessoas que ele vai se relacionar. Então, se ele não for trabalhado também, se não for um trabalho em conjunto, a gente também não está resolvendo o problema. E saber que essa cultura machista nasce na família, não é? Nasce com... E a mulher
a mãe tem uma responsabilidade imensa em relação a isso. Na educação dos filhos, que essa educação o resultado dessa educação reproduz o ambiente doméstico do que seria um lar. É verdade. Mas a gente também fala muito assim, porque a mãe. E esquece que o pai também está ali, está do lado. Claro. Muitas vezes é figurativo, né? Até por força do próprio trabalho. As crianças até 7 anos de idade estão mais ligadas à mãe do que propriamente a qualquer outra pessoa da família. Isso é fato. Então, diante dessa constatação, as mulheres têm que ter um conhecimento de que uma atitude machista que ela corrobora do marido ou dela própria, que tem muitas mulheres machistas, é bom que se frise isso, essa concepção de que menino não pode ir à cozinha, que não pode forrar uma cama, que não pode fazer nenhum trabalho no âmbito doméstico que vai tirar a virilidade, digamos assim, não é verdade? É interessante isso, porque muitas mulheres, inclusive as que sofrem violência e as que se dizem feministas, às vezes, quando é na hora de educar o filho, ela educa o filho diferente. Então, ela não aceita a violência que o pai do filho ou que o companheiro faz. Mas na hora de dizer assim, não, você tem que ter várias namoradas, né? Você tem que ir para cima, você tem que dar em cima da menina. Então, ela está repetindo, né, esse tipo de coisa que ela é contra. Então, a gente tem que ter muito cuidado na hora de educar. Mas eu também não quero deixar isento o papel do pai. Claro, a participação na educação. Na verdade é um papel ativo. E a gente sempre coloca assim, o pai como, ele me ajuda. Ele participa. Não, ele está ali, ele está presente, ele é parte dessa história também. Da responsabilidade de educar. Ele deveria ser, né? Então, assim, às vezes a gente coloca sempre como uma questão figurativa. E que também, às vezes, o pai quer participar e a mãe não aceita, né? Que não vê segurança, muitas vezes até não confia na condução que é dada. É interessante isso. Isso, não é? Pois é. Aí coloca o pai como uma pessoa incapaz de cuidar do próprio filho. Exatamente. Como se fosse papel, atribuição única e exclusivamente das dela, mães. Porque ela aprendeu que a mãe, né, talvez na família, a mãe que cuidava sempre. Então, os novos pais que estão aí participando, às vezes eles também se sentem bem inseguros, porque eles querem fazer e não têm a oportunidade. Os poucos, né? Mas tem uma parcela boa agora. Bem menor, mas que a gente percebe que está crescendo, não é? Esse entendimento de que a educação dos filhos tem que ser compartilhada. É verdade. E nesse caso, digamos que é uma boa constatação, porque isso a gente tem, antes não se tinha, há alguns anos não se tinha esse referencial. E hoje nós temos, e a juventude tem contribuído para isso. Né? Exato. Na verdade, a juventude tem que mudar alguma coisa. E está mudando nesse sentido, né? De mostrar que não aceita mais relacionamento abusivo, de que não é não, né? De que cometeu a violência, vai na delegacia mesmo, denuncia, não fica calado, sabe? Não tem mais aquela coisa de abafar o caso e não colocar mais para frente. Então, hoje as mulheres, elas têm tido mais coragem, né, de ir, acho que pela propaganda da Maria da Penha, né, pelo incentivo, por ter mais portas abertas, mas ainda assim não é o ideal. Então, por isso que a gente criou o Centro de Defesa para fortalecer a luta das mulheres. Hoje o direito das mulheres é um ramo do direito que está sendo ampliado, né? A gente já consegue assim falar em justiça de gênero. No que diz respeito à academia. Exatamente. E que tem avançado e algumas decisões a gente já começa a perceber algumas diferenças, né? Muitas mulheres juízas, mulheres ocupando espaços de poder que antes era dos homens. Exclusividade dos homens. Exclusividade dos homens. E eu também não vou dizer que todas as mulheres vão ser feministas ou não vão ser machistas, né? Mas para a mulher se ver num espaço de poder, ver uma juíza mulher, uma delegada mulher. Um parlamentar, uma parlamentar, sabe? Chegar no ônibus e a motorista do ônibus ser uma mulher. Então, isso é importante para nós mulheres, né? Para a gente se ver nesses espaços e ver a igualdade, né, sendo ampliada, e para as meninas, né, que vão se inspirar e começar a
pensar em profissões que antes a gente não imaginava. Que antes as mulheres estavam simplesmente alijadas, né, dessa escolha, não é verdade? Verdade. Bem, Paula Lopes, nós vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo e o Frente a Frente volta em 1 minuto. Até já. Quando fiquei sabendo que tinha tuberculose, imaginei, é o fim. Mas logo descobri, tuberculose tem cura. Se parar o tratamento, a doença pode voltar, mais forte. Família, amigos, profissionais de saúde, todos juntos contra a tuberculose. É bom saber que eu não estou sozinho. Em caso de tosse por mais de 3 semanas, procure uma unidade de saúde. Pode ser tuberculose e o tratamento precisa ser feito até o fim. Há mais de 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia. Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo. Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu. Conheça-nos, participe, apoie, porque juntos chegamos mais longe. Estamos de volta com Frente a Frente, que hoje recebe a advogada Paula Lopes, ela que é coordenadora geral do Centro de Defesa dos Direitos das Mulheres. Centro este que está localizado no Conjunto Santos Dumont e desenvolve atividades e recebe também, acolhe mulheres, como também dá encaminhamentos jurídicos para questões ligadas ao combate à violência, direitos sexuais, reprodutivos, enfim. É um centro que antes nasceu de um atendimento jurídico e hoje é uma organização não governamental. Portanto, agora eu gostaria de saber, Paula, sobre o mecanismo que vocês têm para dar, digamos, a publicidade necessária às mulheres que estão em todas as partes da cidade, porque a violência contra a mulher não escolhe cor, raça, religião, nem classe social, né? Para chegar, mas como vocês se instalaram no Santos Dumont, isso justamente dá essa possibilidade das mulheres que estão na periferia de ter esse atendimento mais próximo. O que dizer desse atendimento lá? Durante esse período, são quantos meses já de atendimento? Desde março. 3 meses quase de atendimento. Que análise você faz da procura, do entendimento das mulheres sobre a importância de denunciar? Bom, o que a gente percebe é que, na verdade, a maioria das mulheres que procuram o nosso serviço hoje, né, são das classes mais baixas, né? Então, a gente está numa periferia, que é no Tabuleiro, mas existem diversas periferias aqui embaixo que não, assim, são atendidas por outros serviços. Especificamente do nosso, a gente compreende que um dos fatores que mais atrapalha, além da dependência emocional, é a questão e econômica, é a questão do medo, né? Então, ele vai me procurar, ele vai atrás de mim. E hoje a gente pode contar, por exemplo, com a Patrulha Maria da Penha, né? Que ela não vai atender ampla e restritamente, mas nos casos de medida protetiva pode ser que o Ministério Público, que o juiz conceda, né? E isso é um avanço muito grande aqui no nosso estado de Alagoas. A outra questão que a gente atende muito é a questão de pensão alimentícia, né? E quando a maioria dessas mulheres, elas são domésticas, são diaristas ou só viveram para o lar, então elas ficam desassistidas, passando necessidade. Então, quando esse agressor, esse homem, ele sai de casa, ele faz questão de sair e deixar a mulher sem nada, e os filhos também, né? Como se os filhos não fossem deles. E isso é muito complicado porque eles passam necessidade, né? E ficam totalmente sem convívio com o pai.
E é como se o homem tivesse assim, abrindo mão, eu não tenho mais mulher, não tenho mais filho, não tenho família, da paternidade. E quando a gente vai para a audiência, né, é uma audiência muito dolorosa. Porque Sobre quais aspectos? Porque coloca para fora toda a intimidade do casal. Geralmente o homem coloca de uma forma que afeta diretamente a mulher, né? Então, questões íntimas, da sexualidade, coloca sempre fazendo um tipo de violência psicológica, de que a mulher não era capaz, de que a mulher era feia, né? Que a mulher não se ajeitava. E também coloca assim, como se os filhos fossem um problema. A gente tem uma questão, por exemplo, de uma mulher que tem uma filha deficiente. E esse pai, ele praticamente não quer saber da filha. Desconhece. Né? Desconhece, é como se não existisse. E isso é um problema muito recorrente também com as mães que têm filhos deficientes mental e físico. Eles culpam as mulheres? Culpam as mulheres, eles não querem saber dos filhos. Rejeitam os filhos que têm algum tipo Rejeitam e não querem pagar pensão. E só pagam a pensão geralmente quando entra na justiça. E para as mulheres, algumas mulheres ainda acreditam assim, não vou atrás porque se ele não quer, então eu não... E isso é um direito da criança, né? É um direito que assiste a criança. Sobre a questão também dos direitos das mulheres, que a gente vê lá muito na nossa ONG, é a importância dessas mulheres compreenderem seus direitos, porque elas não conhecem os direitos. Então, elas conhecem nem a Lei Maria da Penha? Elas conhecem a Lei Maria da Penha e dizem assim, se alguém bater em mim... Até que ponto elas conhecem? Se alguém bater em mim, eu vou ter uma lei para me defender. Mas não entendem a violência psicológica, não entendem a violência moral. Só a violência física? Exatamente. E tem outras questões, por exemplo, hoje já existe uma lei que fala que se for marido e mulher e o homem forçar uma relação sexual, é estupro. Caracteriza a maioria das mulheres não entendem isso como estupro, porque acha que tem a obrigação, né, de ter relações sexuais com seu parceiro. E como é complicado falar para elas que não é bem assim, de que o corpo é delas, né, e que elas também têm direito de decidir. E outras questões, como por exemplo, as questões de estupro, que são dentro da família, né, como elas não são colocadas, não são denunciadas. E às vezes a menina faz todo o procedimento, vai na Santa Mônica, que é o único lugar que assiste isso, vai na Santa Mônica, toma o coquetel antiprofilaxia, faz toda a parte médica e ela tem que voltar para casa. E conviver. Com um padrasto, né? Então, com uma situação... Isso é uma coisa horrível, né? E a gente é uma dupla agressão. É uma dupla agressão, aí volta, né? Às vezes tem que carregar uma gestação, né? Porque a família não permite que faça o procedimento, apesar de estar na lei que em casos de estupro pode fazer o aborto legal. Né? E muitas outras questões, como por exemplo, vai e denuncia Maria da Penha, né? Mas não quer se separar. Olha só, porque acredita que vai haver uma melhora do companheiro, não, agora depois que ele foi preso vai ficar tudo bem. Isso é uma ingenuidade, é uma ilusão que advém da ingenuidade da mulher, não é? Não, será da ingenuidade? Pode ser também, questão de crença, de sentimento, religião também. Né? Então a gente tem um grande caso de evangélicas que sofrem agressão e que não pode denunciar, e que fica ali mesmo entre a comunidade enfim, são várias para esses casos, questões. O que resta fazer, doutora? Então, por isso que nós criamos o centro, para que a gente pudesse trazer essas mulheres, que elas pudessem conhecer os seus direitos. Nossa principal ferramenta é a informação. Então, se você não conhece nem as leis que lhe assistem, nem as leis que lhe protegem, como é que você vai defendê-las, né? Então, antes de tudo, antes do jurídico, da terapia, da assistência social e de todo o trabalho que a gente faz com yoga, dança, né, e arte, é preciso passar informação para essas mulheres, né? A maioria dessas mulheres, elas não sabem nem ler. Ler assim, que eu digo ler um texto e compreender. Elas leem, mas não entendem. Escrevem só o nome. Exatamente.
Então, há uma limitação. Há uma limitação. E o centro age também no sentido de esclarecer a mulher para criar essas condições objetivas, para ela ter acesso à informação. Exatamente. O que a gente fala para elas é que elas têm que ir atrás dos direitos delas. Né? E que, por exemplo, onde é que tem creche? Vamos ver onde é que tem creche e compartilhar isso. Olha, tem creche, tem vaga em tal lugar, para deixar o filho, para você ter condições de trabalhar, de ter o seu dinheiro. Mas há uma carência imensa de creches em Maceió, por toda a cidade. Né? Principalmente na periferia, que é onde elas precisam mais, né? E creches em horários integrais, né? Em que ela possa ir para o trabalho e voltar. Segura. A maioria das mulheres que moram no Tabuleiro trabalham aqui na parte de baixo, né? Então, assim, realmente é complicado. Se a gente não organizar essas mulheres e mostrar para elas que existem leis que as defendem e que elas têm que lutar para efetivar essas leis, realmente vai continuar como está. Bem, a senhora falou aí sobre os direitos, não é, relacionados aos direitos sexuais e reprodutivos, né, como também a descriminalização e legalização do aborto, mas a questão sobre o combate ao machismo nas instituições públicas. Isso a senhora tocou no início da entrevista, que é quando, notadamente, quando a mulher vulnerabilizada pela agressão chega a uma delegacia, não tem um atendimento de uma especializada. Já está funcionando a especializada das mulheres durante o final de semana? Não. Ainda não. E ainda temos um problema a mais. A especializada das mulheres tem uns períodos de plantão, né, que os funcionários, né, que trabalham lá, que são os escrivãos e os agentes, eles ficam de plantão e alguns dias da semana ela não está funcionando. Então, isso atrapalha demais. A gente já chegou, em alguns momentos, a chegar na segunda-feira na delegacia e está fechada. Ou seja, toda a cadeia protetiva fica comprometida quando a mulher não consegue fazer a denúncia numa delegacia especializada, né? E se ela vai, para ela ir é uma luta muito grande. Se ela vai e a porta está fechada, desencoraja. A probabilidade dela voltar é muito difícil. Porque para a mulher chegar até aquele... É porque não é um crime simples, não é uma coisa comum, é a sua vida. E mais ainda, é a sua vida íntima, né? O seu parceiro é aquela pessoa que deveria lhe amar, que está lhe batendo. Cuidar da sua segurança. Que está atrapalhando a sua vida, né? Que está lhe impedindo de viver, de ser quem você é. Muitas vezes sobre ameaças, né? Exatamente. E às vezes bate na esposa, bate nos filhos, como tem muitos casos, que os filhos ficam na frente. E é aquele momento de tensão, um momento que você está com a sua vida completamente destruída e você ter a coragem de chegar na delegacia para denunciar isso, para romper esse ciclo e chegar lá e a porta está fechada, eu acredito que isso é uma outra violência. E o que fazer com as instituições para pedir, né, a solução desse problema ao governo? Bom, eu acho que o movimento de mulheres aqui no estado, ele tem avançado, a gente tem conseguido denunciar essas situações, né? O Ministério Público também tem um olhar grande sobre essas mulheres, sobre essas condições de funcionamento, de delegacia, de defensoria, dos serviços, né? Hoje a gente já sabe que teve a inauguração do novo IML com uma sala especial para mulher, isso é um avanço, mas eu vou frisar aqui, não existe avanço sem luta. Se esses avanços estão acontecendo, que são mínimos, mas que estão acontecendo, eles estão acontecendo justamente porque as mulheres lutaram e lutam nesse estado, na verdade nesse país, né? E todos esses avanços têm acontecido porque as mulheres não estão mais ficando caladas. E quando a gente se cala, e eu vou até usar um exemplo da professora Angélica, né, que foi assassinada pelo companheiro, e que o feminicídio, né, é uma forma de calar a mulher. De dizer, olha, você nunca mais vai falar. É o extremo da violência. Você nunca mais vai falar. E são atos repetitivos que culminam, que se não tiver um break, né, culmina no feminicídio. Exatamente. Não tem como fugir dessa realidade. E eu quero deixar também aqui outra denúncia, que o feminicídio aqui no nosso estado, ele não é notificado. Como então, assim? Ele não está lá dizendo
quando chega lá, né, no boletim de ocorrência, não tipifica não o crime coloca como feminicídio, coloca homicídio, né, e as outras questões lá, mas não feminicídio, que é a morte de mulheres por ser mulher, pela condição de ser mulher. E outros estados, como aqui vizinho Pernambuco, já é colocado isso. Então, para a gente avançar mais, eu acho que deveria tipificar para a gente saber quantas mulheres são mortas por feminicídio no nosso estado. Para ter estatística e se tornar uma política pública mais na frente, transformar em política pública alguma coisa que combata isso, alguma forma de combater. Porque se a gente nem está dizendo ali o que é feminicídio ou não, como é que a gente vai estudar isso, né? Colocar isso para a universidade, para os locais de pesquisa, para que a gente mude essa realidade. Então, é preciso avançar em muitas coisas ainda. O que é determinante para que a delegacia, o titular da delegacia, não entenda essa tipificação do crime quando se estabelece que é, de fato, um feminicídio? Bom, na verdade, o feminicídio ele é a morte de mulheres por ser mulher, pela condição de ser mulher. Por exemplo, vou lhe dar um exemplo claro, que aconteceu aqui no interior. O irmão, que trabalhava na roça, chegou em casa e a irmã dele não tinha feito o almoço. E a raiva foi tamanha que ele pegou a enxada e a matou. Clássico e quando o juiz perguntou, por que o senhor matou sua irmã? Porque ela não fez meu almoço. Mas só por causa disso, doutor, mulher tem que fazer o almoço, né? Então, assim, como se fosse uma coisa predestinada, ela tem que fazer isso, é a obrigação dela, por ser mulher. E ele está na roça trabalhando. Entendeu? Uhum. Então, isso é um grande exemplo de feminicídio, né? Teve E não foi classificado como feminicídio quando porque aqui não se classifica assim. Quem vai classificar ou não é quem estudar o caso e ver mais adiante. O que faltaria para que as delegacias, os titulares, classificassem quando há a existência do caso? Bom, para que isso aconteça, é necessário que regularize esse procedimento aqui no nosso estado. Uhum. Né? Aí tem que ser a Secretaria de Segurança Pública, junto com o governador e Ministério Público Estadual, para que seja feito esse tipo de tipificação. O Ministério Público Estadual pode ser provocado nesse sentido, mas ele e a promotora, ela é muito ferrenha, ela está lutando por isso, eu sei, porque a gente sempre se reúne para debater esses temas e então, ela é uma questão que de luta tempo. Para que a gente consiga. Que bom. Pois bem, vamos chamar agora o nosso segundo e último intervalo. Frente a Frente está de volta já já. A democracia se faz com diálogo e se realiza com compromisso. Democracia também é feita com doação e se completa quando existe colaboração. Democracia se faz mesmo com participação de todos. Venha fazer parte dessa ação. Cadastre-se como mesário voluntário no site do TRE do seu estado. Vem pra urna, eleições 2018. Justiça Eleitoral. Dengue, zika, chikungunya. Falamos ao vivo do Mundo Consciente. Aqui todo mundo tampa a lixeira, tira a água do pneu, põe areia no vaso de planta. Nossa, quantos mosquitos aqui! Ô vizinho, colabora aí. Por que você ajuda a mudar? Porque eu quero o mundo consciente. Nós ajudamos a mudar! E você? Estamos de volta para o último bloco do Frente a Frente, que hoje recebe a advogada Paula Lopes, ela que é a coordenadora geral do Centro de Defesa dos Direitos das Mulheres, e nos fala sobre todas as atividades que estão sendo realizadas lá permanentemente, né? Mas vamos falar também sobre uma agenda que está acontecendo até o dia 22 deste mês, que começa com atendimento jurídico, audiências, enfim, como está essa programação, doutora? Bom, essa programação, ela é semanal, a gente coloca para divulgar mesmo o serviço, mas nós funcionamos lá diariamente, né, dispondo de atendimento jurídico,
que é um atendimento, às vezes, só para consulta, né? Nem sempre a mulher ela vai colocar... Fazer uma denúncia. Fazer a denúncia ou colocar uma ação, né? Mas ela vai tirar muitas dúvidas, e isso é importante, que é a informação, como a gente havia falado. E também a gente está proporcionando terças e quintas, yoga, né? E a aula de dança, que é um momento, assim, de sair dessa situação de violência e parar de só falar disso. Na verdade, o centro, ele tem esse propósito, né? A gente diz que atende mulheres em situação de violência para que elas possam se sentir chamadas. Mas lá a gente não vai ficar focando nesse tema, porque já é uma coisa muito presente na vida delas. E a gente procura trabalhar outras questões, como a força das mulheres. Fortalecê-las, né? O empoderamento. O empoderamento. A gente quer que elas possam descobrir arte, descobrir cultura, descobrir o que é política, né? Descobrir a participação delas, discutir a participação delas nos espaços de poder, que não são poder institucionalizados, mas, por exemplo, no bairro, uma na associação rua, de moradores. Uma associação e dentro da própria casa, porque às vezes as mulheres nem são ouvidas dentro de casa, né? E elas começam a se posicionar e dizer o que elas gostam. Começam a defender as suas vontades, né? E é isso, e é um espaço também de trabalhar a autoestima, porque, como eu falei, a vulnerabilidade existencial é muito grande, então é importante que elas possam debater, né, diversos temas, inclusive futebol, por exemplo, né, que a gente está agora... Eu gosto de futebol. Tive a sorte de meu pai gostar e me ensinar as regras do futebol. Importante. Né? Mas como as mulheres são muito reprimidas, né? Principalmente dentro de casa, lá a gente fica mais à vontade. E eu quero ressaltar também que nós não temos participação de homens lá na ONG, né? Então somos professoras, artesãs, advogadas, psicólogas, para que as mulheres se sintam mais à vontade. Inteiramente à vontade. Inteiramente à vontade, e elas possam sorrir, né, contar suas piadas da sua forma, que elas possam dizer a opinião sem se sentir prejudicada por isso, né? E é um espaço que elas ficam à vontade. Lembrando também que as crianças são bem-vindas, então as mulheres que tiverem filhos, elas são bem-vindas. Tem um espaço lá, uma brinquedoteca, justamente para isso, para que isso não seja um impeditivo. E o trabalho, ele vem crescendo, né? A gente sente que essa é uma demanda que existe uma necessidade de ser trabalhada e estamos lá discutindo os direitos e as mulheres, muitas mulheres que não sabem nem escrever o nome, estão lá participando. E isso é transformador, isso é maravilhoso. Pois é, o conhecimento, ainda claro que com a alfabetização amplia-se esse universo, mas a discussão, a participação já dá uma boa condição de conhecimento para que as mulheres garantam a sua independência, digamos assim, naquilo que ela acredita ser melhor para ela. É verdade. E nesse sentido, qual é a localização do centro? A localização? Sim, lá no Santos Dumont. Sim, é fácil. Bom, todo mundo está acostumado a ir para a UFAL, né? Então vai fazer o retorno na frente da UFAL. Depois vai no sentido da Feijoada Maria Gorda e lá, passando na frente dessa feijoada, você vai entrar primeira direita e primeira esquerda. Então, não é difícil, é fácil o acesso. Da sede? É tudo lilás, a frente é lilás, né, com uma boneca desenhada. Na verdade, é uma mulher que a gente criou essa logo. Quem criou foi, inclusive, uma das nossas diretoras, tem um tom mais artístico. E dentro também ela é toda pintada, sabe? A gente já levou algumas artistas para fazer lá a pintura. E estamos esperando outras que queiram ensinar arte lá também. Ou seja, o centro está aberto à participação voluntária, né? As mulheres que se sintam na condição de colaborar podem fazer contato nesse sentido. Com certeza. A gente Qual tem telefone um nomezinho que vocês têm? A gente tem um nomezinho. Que é Nós por Nossa Causa, né? Então, as mulheres são bem-vindas. O nosso telefone é 999-22-0252. Esse é o número da ONG. É também o WhatsApp para quem quiser tirar alguma dúvida ou
oferecer algum tipo de serviço ou dialogar mesmo. Nós não fazemos atendimento jurídico através do WhatsApp, nem pela internet, né? Precisa ser presencial, mas alguma dúvida assim, mais simples, nós tiramos. Bem, falamos sobre várias questões relacionadas à vulnerabilidade das mulheres e também sobre a construção do seu empoderamento, né, em várias áreas. E como estamos em ano eleitoral, o que dizer das mulheres ocupando espaços de poder na política? Bom, na política ainda temos muito que avançar, né? As mulheres foram acostumadas, habituadas a estar no espaço político, no espaço de poder, para representar algum homem ou o interesse dele. E isso está errado. Então, essas mulheres que conquistaram duramente o direito ao voto, né? E a gente tem um filme agora, As Sufragistas, que fala justamente disso, não do voto no Brasil, mas de como começou, né, essa luta. E hoje a gente vê mulheres se posicionando, não tendo medo de falar, porque outra questão da questão política das mulheres é que quando chega no espaço de poder, quer dizer, mas eu não posso fazer nada pelas mulheres, porque senão vão me acusar de feminista, né? Vão dizer que eu só estou fazendo para as mulheres porque eu sou mulher. E isso não pode acontecer, porque a vida toda os homens estiveram em espaços de poder e defenderam os seus próprios interesses. Então, quando a gente tem a chance de estar lá, não quer dizer que nós vamos apenas defender as mulheres, mas as mulheres, os homens com as mulheres têm uma dívida enorme, né? Então, nós precisamos avançar, pensar em políticas públicas para as mulheres, como questão de creche, né? Como melhorar o ensino, principalmente das mulheres que não têm acesso à educação por conta dos filhos, por conta da repressão, as mulheres do interior, né? O que é que está acontecendo com essas mulheres que a gente não ouve a voz delas, né? E diversas outras questões que somente quem é mulher vai ter essa sensibilidade. Não quero dizer que os homens não tenham, mas é muito difícil falar disso sem ser protagonista. Então, eu não posso, por exemplo, chegar aqui e falar da questão LGBTQI porque eu não sofri na pele. Eu posso falar muitas coisas. Posso falar da população em situação de rua, posso falar da questão da mulher negra. Só que se eu não vivenciei aquele tipo de violência ou aquela luta para avançar, então eu não posso fazer muita coisa, né? Se não posso falar representando. Então, a mulher que está na política e que tem diversas lutas a travar dentro da própria política, ela é protagonista e ela é a nossa voz. Então, ela tem importância, sim. Pois é, tem a voz, inclusive, de transformar através das leis, né? Porque o que é importante que as mulheres também compreendam a necessidade de dar valor à questão política, porque é a política que resolve ou não os nossos problemas, né? Através dos projetos de lei. Né? E compreender a política como uma questão mais ampla, né? Que não seja uma questão apenas parlamento, de assembleia, de Câmara de Vereadores, de Congresso Nacional. De Congresso, não. Que a política ela é feita no nosso bairro, por exemplo. Eu estou vendo o meu bairro, né, a rua, não tem asfalto, não tem saneamento, por conta da falta de saneamento as crianças adoecem, né, tem diversos tipos de verme. Então, isso daí precisa mudar de alguma forma. As mulheres que são aquelas que estão na fila do SUS, que são aquelas que são as cuidadoras, que são aquelas que estão na fila para conseguir a vaga da creche, compreendem perfeitamente o que é não ter direitos. E elas compreendem perfeitamente a importância desses direitos. Então, a gente está aqui para ajudar essas mulheres a pensar e a lutar. Pois bem, infelizmente o nosso tempo chegou ao fim e aqui eu agradeço a sua participação e sucesso, não é, nessa atividade no Centro de Defesa dos Direitos das Mulheres, que é tão necessário para o empoderamento, para garantir às mulheres os seus direitos efetivamente em todas as áreas. Muito obrigada e até a nosso próximo encontro, certamente. Obrigada. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo encontro aqui, frente a frente. Até lá.